Graças e paz, irmãos. Boa noite. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1 a 3. Hebreus 12, do verso de número 1 a 3. Hebreus 12, do verso de número 1 a 3. Nos diz assim o Senhor em sua palavra. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, dá glória. Edifica o teu povo, fala conosco, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Irmãos, no mundo greco-romano do primeiro século, uma das imagens mais conhecidas e respeitadas era de um atleta em uma corrida no estádio. Eram eventos que reuniam multidões e exaltavam a disciplina, a resistência e a honra. Os corredores competiam em grandes arenas, chamadas de estádio, diante de uma plateia atenta. Antes da corrida, removiam todo o peso supérfluo, inclusive roupas pesadas para garantir máxima mobilidade. Cada passo exigia esforço, controle e persistência, pois o percurso era árduo e o prêmio só era entregue àquele que era perseverante até o fim. No centro da arena havia testemunhas, juízes, treinadores e o público que aplaudia ou vaiava. Para o verdadeiro atleta, no entanto, o foco estava sempre à frente, a linha de chegada e a coroa de vitória. Irmãos, o propósito do livro de Hebreus foi escrever aos judeus perseguidos que estavam tentando voltar por causa da perseguição do judaísmo. O autor, possivelmente o apóstolo Paulo, mostra que Cristo é superior a tudo que havia antes, os profetas, os anjos, a Moisés, os sacerdotes e os sacrifícios. E o contexto aqui dessa passagem que nós lemos é o chamado para os crentes que corram a corrida da fé, sem desanimar, mesmo em meio ao sofrimento. Então, gostaria de meditar com os irmãos nessa noite acerca do seguinte tema: corramos com Jesus. Verso de número 12, capítulo número 12, verso de número 1, gostaria de ver com os irmãos. Devemos correr com Jesus, diminuindo nossa carga. Diz assim:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus, ele usa aqui esse termo, portanto, para nos conectar com aquilo que foi dito anteriormente. Ele nos exorta a imitar os santos, cujo exemplo foi recentemente apresentado. Os exemplos dos outros devem nos estimular. Hebreus 11, verso 24, nos diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele nos diz que estamos cercados por uma densa multidão, que para onde quer que voltemos os olhos, imediatamente nos deparamos com muitos exemplos de fé. Com tantos exemplos de homens e mulheres de fé, devemos prosseguir em direção a Deus com mais entusiasmo. Aqui, depois ele usa a palavra desembaraçando-nos, que significa tirar algo que atrapalha, ou movimento como alguém se livra de roupas pesadas ou de um obstáculo antes de correr. No contexto da passagem, é uma figura de linguagem relacionada a uma corrida atlética. Deixe de lado tudo o que atrapalha a vida cristã. Ninguém vai fazer uma caminhada de terno e de calça. Então, o que eles deveriam deixar de lado? Todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia. Os judeus convertidos enfrentavam perseguições para voltar ao judaísmo. Isso poderia indicar tradições religiosas, costumes judaicos, medos, dúvidas que impediam os cristãos de seguirem firmes em Cristo. Então, eles deveriam abandonar os fardos que estavam atrapalhando a fé deles, ao ponto deles voltarem ou abandonar a Cristo por causa da perseguição. Assim como os atletas tiram toda a roupa para correr com mais leveza, também um cristão deve se despir do pecado e das preocupações terrenas que o tornam pesados. Por isso, eles deveriam resistir e persistir na fé em Cristo, mesmo diante do sofrimento ou desânimo, recusar-se a abandonar a corrida, mesmo quando a vida cristã era difícil. Hebreus 10, 36 nos diz o seguinte: com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, em primeiro lugar, o que isso aplica para nossas vidas? O que tem atrapalhado a nossa vida cristã? Qual é o peso? Qual é o pecado que nos dificulta a prosseguir? Lembre-se de uma coisa: você não está sozinho. Deixe a vida dos irmãos em Cristo e incentivá-lo nessa corrida. Nós devemos lembrar, irmãos, que mesmo diante das perseguições e lutas que aqueles irmãos estavam enfrentando, eles não estavam sozinhos. Então, eles olhavam para frente, tirando tudo aquilo que estavam atrapalhando eles em sua caminhada. E devemos lembrar que aqui, irmãos, o seguir a Cristo estava intimamente ligado a morrer pelo Evangelho. Irmãos, seguir a Cristo, literalmente, eles estavam perdendo as suas posses. Servir a Cristo, aqui, irmãos, eles estavam perdendo as suas famílias. Eles estavam perdendo, irmãos, muitas vezes por seguir a Cristo, os seus pais,
as suas mães, os seus irmãos naturais. Então, por isso, o apóstolo aqui, antes de chamar eles para deixar de lado tudo aquilo que estava atrapalhando a caminhada deles na fé, ele apresenta aquilo que nós chamamos dos exemplos da fé. É por isso que ele conta a história de Abel, é por isso que ele conta a história de Moisés, de Raabe, que eram exemplos de fé que deixaram tudo para seguir a Cristo. E aí eles dizem, olha, vocês estão cercados diante de uma grande nuvem de testemunhas. Vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Vocês podem olhar para trás e ver esses homens e essas mulheres que largaram tudo para servir a Cristo. Então, irmãos, diante de nós, nessa corrida, nós devemos meditar e lembrar que nós não estamos sozinhos. Muito sangue, irmãos, foram derramados. É por isso que nós usamos aquela frase bastante conhecida de um homem que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Provavelmente, dentro daquele contexto, eles estavam vendo os seus irmãos na fé serem mortos, serem colocados na arena com os leões. E ao invés deles desistir da caminhada, eles deveriam prosseguir. Mas para que isso fosse feito, eles teriam que colocar de lado tudo aquilo que estava atrapalhando a caminhada deles. Então, irmãos, o que tem atrapalhado a nossa caminhada pode ser o apego terreno pelas coisas deste mundo, um pecado ainda não confessado. Tudo isso, irmãos, nos atrapalha e faz com que nós viemos a tropeçar. Então, para que possamos correr com Cristo, nós devemos deixar de lado tudo aquilo que é pesado. Mas, em segundo lugar, irmãos, para corrermos com Cristo, nós não podemos perder o foco. O verso de número 2 nos diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O escritor, os Hebreus, agora chama os seus leitores a manter o foco contínuo em Cristo, como origem e fim da fé cristã, pois ele perseverou diante dos sofrimentos, desprezou a vergonha por causa da glória futura e teve sua vitória final e exaltação. Cristo é o capitão da salvação, o líder da corrida da fé. Ele abriu o caminho, correu perfeitamente, suportou todas as provações e foi coroado com glória. Agora ele chama o seu povo a segui-lo. Hebreus 2, verso 10 nos diz o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele não fez caso da ignomínia. Refere-se à vergonha extrema e pública que a crucificação envolvia. Ou seja, ele não deixou que a vergonha pública o impedisse de cumprir o plano de Deus. A perseverança do crente depende da obra de Cristo. O olhar fixo em Jesus é tanto o ato de fé quanto o meio de santificação. Os sofrimentos dos fiéis são realidade temporária, pois a alegria eterna é certa. Irmãos, não perdemos o foco. Não tiremos os nossos olhos de Jesus. É muito fácil, dentro das lutas e dos desânimos,
nós esquecermos de olhar para Jesus e começamos agora a não agradecer, mas a murmurar, a reclamar, a dizer: Senhor, há tanta dificuldade, há tanta luta, e por quê? Por quê? Mas, irmãos, nós não devemos perder o foco, nós devemos olhar para Jesus. Veja que eu estou dizendo, olhando o quê? Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aí o texto diz assim: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Irmãos, será que isso é pouco amor ou muito amor? Deixou de lado toda a alegria para suportar a cruz. É por isso que alguém já disse que Cristo é o amor em carne. Ou seja, irmãos, veja que desprezo. O Filho de Deus foi morto, mas não morte qualquer, uma morte na cruz do Calvário. Ele foi levantado, irmãos, para o mundo ver, ou para os romanos, os judeus ali olhar, irmãos, com desprezo. Vocês não lembram como foi que Cristo foi crucificado? Ao ponto dele dizer: eu tenho sede de vinagre para ele beber. Não como um sentimento de misericórdia, não, mas como zombaria. Colocaram, irmãos, uma coroa, mas não foi uma coroa de glória, uma coroa de espinhos. Ele suportou, irmãos, a cruz por mim e por você. É por isso, irmãos, que nós devemos olhar atentamente para Cristo. Está doendo. Mas, irmãos, não deixemos de olhar para Cristo. Na caminhada cristã, irmãos, se começarmos a olhar para nós mesmos, se começarmos a olhar para as circunstâncias que nos cercam, diga a você, irmãos, nós não chegaremos tão longe. Na verdade, se nós não olharmos atentamente para Cristo, assim que acabar, irmãos, esse culto, nós iremos cair. Não temos forças em nós mesmos. Não temos nada, irmãos, a não nos agarrar, a não ser em Jesus Cristo. Ele suportou a cruz por causa de nós. Então, não perdemos o foco. Mas em terceiro lugar, irmãos, corramos com Cristo, meditando no seu exemplo. O texto nos diz o seguinte: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor está dizendo algo como: parem e calculem, meditem profundamente, façam uma comparação consciente entre o que Cristo sofreu e o que você está sofrendo. Devemos sempre trazer o pano de fundo, que eles estavam convivendo com uma hostilidade aqui constante para abandonar a Cristo. Então eles deveriam constantemente meditar em Cristo como modelo de resistência e paciência, para não desistir da corrida cristã. Ele nos exorta a meditar com firmeza nas dores de Cristo, pois ao compará-las com as nossas, nos fortalecemos contra o desânimo. Charles Spurgeon escreveu: a melhor maneira de resistir ao cansaço espiritual é subir o Calvário pela fé e sentar-se aos pés do nosso Senhor crucificado. Olhar para Ele é ter alento renovado. Então, a meditação em Cristo
é nosso maior estímulo espiritual. Deve ser o exercício contínuo da nossa alma. Irmãos, nesse mundo, nós temos oposição. Alguém certa vez já disse que nós temos 3 opositores. O pecado, que ainda resta em nós, porque, como bem disse Lutero, eu achei que o pecado tinha sido mergulhado na água do batismo, mas aí eu descobri que ele sabe nadar. Em segundo lugar, o mundo, que é a nossa oposição constantemente contra a nossa caminhada cristã. E em terceiro lugar, o diabo. Então, se lembre, nós temos opositores. É por isso que, contra o nosso pecado, nós devemos fazer diariamente morrer a nossa velha natureza. Irmãos, se nós estamos vivos, é necessário que nós possamos fazer morrer essa velha natureza. Porque se nós choramos pelos nossos pecados, se nós confessamos os nossos pecados, se nós queremos mudar de vida, isso mostra, de fato, que nós fomos alcançados pelo Senhor. E por ser alcançados pelo Senhor, nós lutamos contra nós mesmos, contra a velha natureza. Não existe um dia que você não lute contra o seu pecado. Na verdade, não existe nenhum momento que você não lute contra o seu pecado. Aí eu entendi a seguinte frase, quando alguém disse: eu não choro porque eu não tenho coisas. Eu choro porque eu não sou parecido com Cristo. E de fato, irmãos, mais do que casas, mais do que carro, mais do que tudo que nós possamos conquistar nesse mundo, nada disso nos faz chorar. Mas quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos quão distantes nós estamos de Cristo, não tem como não chorar. Mas aí temos a promessa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então que possamos chorar pelos nossos pecados. Mas, irmãos, temos uma oposição também muito ferrenha contra esse mundo. Irmãos, não existe paz entre a igreja e o mundo. Se existir paz entre a igreja e o mundo, alguma coisa está errada. O mundo, irmãos, nos odeia, é o que próprio Jesus nos disse. O mundo, irmãos, não ama o nosso Senhor, não ama o nosso Salvador. E por isso, ele também não nos ama. Então, por que muitas vezes nós esperamos o sorriso desse mundo? Não, nós não devemos esperar o sorriso deste mundo, ao contrário, é a perseguição desse mundo. É por isso, irmãos, que nós vemos a igreja sobrevivendo há vários séculos, até chegar aqui em nós, porque eles sabiam que, de fato, o mundo nos odeia. Então, nós não devemos esperar o amor desse mundo, não que eu defendo aqui que a gente deve buscar ódio por buscar. Não é esse o ponto. Mas por servir ao Senhor, por obedecer ao Senhor, nós vamos ser odiados. Isso é uma realidade. Então, nós temos a oposição deste mundo. Mas, em terceiro lugar, nós também temos a oposição, irmãos, do diabo. Irmãos, o diabo, ele existe. O diabo, ele é real. E a palavra de Deus nos diz que ele está ao nosso derredor. Irmãos, o diabo está nesse exato momento querendo tirar sua atenção da palavra de Deus. O diabo está nesse exato momento querendo arrancar de você a semente da palavra de Deus. Mas lute contra ele, para que ele não tire a palavra de Deus de você. Lembre-se, irmãos, maior é que está em nós do que está no mundo. Então, irmãos, Cristo suportou
a ignomínia. Cristo, irmão, suportou toda essa oposição por mim e por você. Para concluirmos, nós devemos lembrar que Cristo suportou tudo isso sozinho. Toda a zombaria, perseguição, ele sofreu sozinho. Para que eu e você não soframos sozinhos, mas que corramos juntamente com ele. Fico pensando, irmãos, na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? No momento, irmãos, de maior dor, de maior tristeza e sofrimento, estava lá abandonado. Nenhum pai estava lá, ao contrário, ele estava recebendo o castigo de Deus, a ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós. Ele recebeu isso, irmãos, sozinho. Ao ponto, quando ele chega lá no Getsemane, ele diz: olha, ora comigo, Pedro, ora comigo. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Ele estava sozinho. Todos o abandonaram. Mas, irmãos, ele não nos abandona. Então se lembre, irmãos, que você nunca pode gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Cristo está ao seu lado. Quando Paulo estava lá preso, ele disse: Paulo, eu estou ao seu lado. Então, irmãos, podemos correr não sozinho, mas corramos com Cristo. Não tire os seus olhos do Salvador. Olhe firmemente para Ele, Ele está com você. Irmãos, existe uma corrida, a corrida da fé. Diante de nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Está ao redor, santos homens de Deus. Mas o único que está ao nosso lado é Jesus Cristo. Então, irmãos, não esquecemos disso. Que nós possamos retirar todo o peso, todo o pecado que dificulta a nossa caminhada. Que nós não perdemos o foco de Cristo. Que nós continuemos meditando no seu exemplo. E saibamos que Ele está conosco nessa carreira. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Estamos, Senhor, nessa carreira, nessa corrida, mas o Senhor corre conosco. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, porque somos pecadores. Necessitamos da Tua graça. Muito obrigado pelo Teu grande amor. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém.